vamos falar do ranking de sócios torcedores? Pois é, o GE elaborou um ranking dos sócios torcedores dos clubes aqui pelo Brasil, consultou os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e elaborou um ranking atualizado com o número de associados de cada um, conforme informações disponibilizadas pelos clubes, a reportagem ou até mesmo as informações que os clubes divulgam nos seus sites oficiais. O Palmeiras é o clube com o maior número de sócios do Brasil, 176 mil sócios 521. Aí na sequência vem o Internacional, 140 mil sócios. O Grêmio na terceira colocação com 112. O Atlético Mineiro é o quarto com 77.242 sócios. O Flamengo é o quinto com 77 mil. O Bahia aparece na sexta colocação com 65 mil sócios. O Fluminense é o sétimo com 61.592. Botafogo, o oitavo, com 56.419 sócios torcedores. Aí vem o São Paulo na nona colocação com 55 mil sócios. O Vasco é o décimo com 45 mil sócios. E o Corinthians, o 11º com 43 mil sócios. Palmeiras, o líder do ranking. Flamengo e Corinthians, que a gente, enfim, não tem nem o que falar, são as duas maiores torcidas do Brasil. O Corinthians é o 11º e o Flamengo o quinto, né? Por que essas equipes como Flamengo e Corinthians estão tão atrás dos outros no ranking? Principalmente Flamengo e Corinthians, e principalmente o Corinthians, né? Que o Corinthians não está nem no top 10, gente. Porque o Corinthians apoia a torcida uniformizada, em vez dele pensar nele mesmo. O Palmeiras, ele não só... Muitos desses sócios torcedores do Palmeiras que o levam ao topo do ranking nem torcem para o Palmeiras. Mas eles recebem vantagens tipo desconto na matrícula da faculdade da Presidente. Desconto considerável, é coisa assim, é quase uma bolsa. E uma série de facilidades, de coisas importantes. E a Leila não gasta dinheiro com torcida uniformizada. Já gastou, mas agora não gasta mais. Então, se essa força que é dada para torcidas uniformizadas fosse canalizada para aquele que dá dinheiro para o clube, torcida uniformizada não dá um centavo para o clube, pelo contrário, toma dinheiro dos clubes, usam o símbolo dos clubes, ganham ingressos e depois eles revendem por preços maiores e ficam com todas as facilidades para eles. Enfim, eles são pares, eles sugam os clubes. E aí o sócio torcedor não, esse é o cara que todo mês bota um dinheiro lá para ajudar o clube dele a ter melhores jogadores, melhor estrutura, melhor condição. Então, simplesmente o Palmeiras canaliza o esforço para tem que canalizar para o torcedor comum, não para a torcida uniformizada. Para se ter noção do tamanho da disparidade, se juntar o quadro de sócios do Corinthians e do Flamengo, se a gente somar o quadro de sócios das duas maiores torcidas do Brasil, esses dois gigantes, né, Flamengo e Corinthians, nós temos 120 mil sócios. Ou seja, ainda estariam atrás do Palmeiras, né, que tem 176 mil. São 50 mil sócios a mais que o Palmeiras tem se juntar Flamengo e Corinthians. Se você juntar São Paulo, Flamengo e Corinthians, mesmo assim, você não consegue passar a equipe do Palmeiras no ranking de sócios torcedores. Se juntar São Paulo, Flamengo e Corinthians, chega em 175 mil. O Kaique Lima está me falando. E o Palmeiras tem 176 mil. Então, o Palmeiras está dominando aí o ranking de sócios torcedores. Bruno Prado. E destaque para os gaúchos também, né? Sim. O Inter e o Grêmio muito bem ali, os dois com mais de 100 mil. No Inter há uma participação direta do sócio na eleição do Internacional. Então, acho que isso também ajuda muito a atrair, a incentivar que se tornem sócios no clube. São Paulo, Corinthians e o Flamengo também muito abaixo do seu potencial. O Flamengo tem uma torcida gigantesca, São Paulo e Corinthians. Corinthians a segunda maior torcida, o São Paulo na maioria das pesquisas terceira torcida ali com o Palmeiras próximo. Hoje ali dá para dizer que teve um tempo que o São Paulo estava com a terceira torcida com certa distância, hoje está quase empatado ali com o Palmeiras, né? Há quase que um empate técnico nas pesquisas que temos aí de torcidas. Então, o Flamengo, São Paulo e Corinthians tinham que estar bem acima ali em relação ao sócio-torcedor. Uma coisa que melhorou muito, e esses quatro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e alguns outros também, uma coisa que melhorou muito é a frequência da presença de torcedor no estádio. Isso melhorou bastante nos últimos anos e é uma coisa até bem recente. É uma coisa que tem menos de uma década isso aí. Pós-pandemia. Sim, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, quase todo jogo tem
um público muito bom. São Paulo, o estádio do Morumbi, comporta mais gente do que o estádio do Corinthians e do Palmeiras. É muito frequente hoje ter 50 mil pessoas no Morumbi. Mais de 40 tem quase todos os jogos. Palmeiras e Corinthians têm estádios ali com uma capacidade um pouco mais, um pouco menos de 40 mil. Quase sempre tem esse público. Flamengo também... Toda hora chega a mais de 50 mil. Isso melhorou bastante. Se ainda não reflete aí no número de sócios torcedores, que poderia ser maior, em presença de público, a gente melhorou muito, assim, em frequência. O público vai com mais frequência. Eu lembro que eu já trabalhava, já comentava jogos, São Paulo tricampeão brasileiro, 2006, 7, 8. Eu fiz vários jogos no Morumbi, São Paulo em um momento de títulos, já perto já de uma reta final, vai pegar ali fim de primeiro turno, início de segundo turno de brasileiro, que São Paulo era favorito para ganhar, às vezes com menos de 20 mil pessoas no Morumbi. Isso aí é 2006, 7, 8, não faz tanto tempo. Hoje, qualquer jogo, até do estadual, tem pelo menos 40 mil pessoas. O Palmeiras tem uma média de quase 40 mil jogando na Arena Palmeiras. É que nesse início de temporada precisou atuar na Arena Barueri, mas no ano passado aí beirou os 40 mil pagantes por jogo na sua casa, no seu estádio. Aí o Bruno citou o São Paulo, também é muito comum agora, Morumbi, todo jogo, mais de 50 mil. Corinthians, 40 mil todo jogo. Enfim, então assim, aumentou muito mesmo, né? Essa média de público nos jogos, principalmente aqui em São Paulo. Palmeiras, São Paulo e Corinthians, quando jogam aqui na capital, é garantia de estádio lotado, estádio cheio. E quando se aproximam partidas de Libertadores e clássicos, fica até difícil do torcedor conseguir o ingresso. Muitas vezes você precisa ser sócio para conseguir ter a prioridade na compra. Mas eu acho que o sócio tem que ter prioridade mesmo. Ah, não, sim, com certeza. O sócio torcedor tem que ter prioridades, tem que ter vantagens. Não adianta, ninguém quer só pagar e não receber nada em troca. Claro. O amor, não, mas eu amo, quero pagar. Não precisa nem prestar conta, eu quero só pagar. Não é assim. Não, você quer alguma coisa em troca. Claro, não dá para oferecer tudo, aquilo que o sócio-torcedor gostaria de receber, mas tem que ter vantagens. Né? Se o time vai bem também é ótimo, né? Dá entusiasmo à turma, mas tem que ter algumas facilidades. Se você abrir uma pesquisa aí, você vai encontrar muito descontentamento, porque eles não fazem aquilo que os torcedores gostariam que eles fizessem. A maioria dos clubes. Uns fazem um pouco mais, um pouco menos, mas o trabalho não é um primor. Não tem ISO 9000 aí. Né? Por mais que a gente entenda que existem boas situações, alguns até gostam, aprovam, muitos aprovam, né? Mas dá para fazer muita coisa melhor. Sem dúvida. É só ter jogo importante que você tem uma carga de reclamações. Sim. Tá certo? Quer dizer, o torcedor não é bem tratado no Brasil, no geral. Que vantagem eu tenho em ser sócio? Que esse preço não bate com aquilo que a gente pode pagar. Tem uma série de coisas. No caso do São Paulo, o São Paulo tem feito preços bem razoáveis. Né? Aquele que é sócio torcedor consegue alguns preços assim num setor determinado lá no Morumbi, que é chamado de setor bem popular. Então, o São Paulo tem falado muito disso. Então é isso, eu acho que se oferecessem um pouco mais de vantagens, os números seriam ainda maiores. E esse destaque que o Bruno citou, que a participação ativa dos sócios, isso atrai também. Os torcedores do Internacional têm muito orgulho de poder eleger, eles têm a força para eleger a nova direção do clube. Não precisa estar lá, pode votar à distância, né? 140 mil torcedores aí, não moram todos no quadrilátero do Internacional. Estão espalhados por aí, pelo país, inclusive, em outras partes do mundo, e eles participam de forma online, podendo votar. Isso, sem dúvida alguma, atrai um sócio-torcedor. O torcedor no Brasil, no geral, tá, ainda é muito maltratado. O consumidor, do modo geral, é maltratado, né? Quase sempre. Sim. Em vários lugares, de várias situações, o consumidor no Brasil, ele é tratado com desrespeito. Uma vez eu li uma frase do Warren Buffett, que eu uso muito. Quando você vai no lugar e você é maltratado, não volte. Não precisa brigar, não precisa discutir, simplesmente não volte. E ele falou, depois, curiosamente, você começa a receber um monte de propagandas para você voltar no lugar e tal. A pior coisa que você pode fazer, você manda o presidente da empresa embora. Você não volta para aquele lugar. E no futebol é assim. Só que o torcedor
Com todo respeito, não tem muita vergonha na cara, não. Ele é maltratado e volta no jogo seguinte, né? Aí fica complicado. Pedro, se você quiser, o pai do Neymar publicou uma nota sobre o caso Daniel Alves. Se você achar interessante, eu posso dizer o que ele está falando aqui. Com certeza, daqui a pouquinho, tá, Flávio? Daqui a pouquinho, porque eu vou precisar fazer um intervalo. Legal. Na rádio e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Só para, antes do nosso intervalo, já que a gente está falando de sócios, desse ranking de sócios torcedores, eu estava até dando uma olhada aqui no site do Palmeiras, né, o site oficial do Palmeiras. O GE elaborou esse ranking, mas o Palmeiras já informa no site que passou de 176 mil para 177.554 sócios. Então, o Palmeiras ainda aumentou aqui a sua vantagem nesse ranking de sócio torcedor. Aí, portanto, e o Flávio também já explicou, né? O torcedor do Palmeiras tem muitas vantagens, né? Muitos benefícios, né? Fora do clube. Fora do clube, e isso precisa aumentar no Brasil. Acho que o Flamengo e o Corinthians precisam turbinar, São Paulo também precisa turbinar os seus planos de sócio-torcedor. Enfim, em alguns casos a gente sabe que o plano de sócio-torcedor é muito caro e não dá muitos benefícios, muitas vantagens. O desconto no ingresso também é importante. Eu vejo que do Palmeiras também tem muito desconto no ingresso, conforme o seu plano. Mas às vezes não é nem desconto, nem o ingresso especificamente, né, Pedro? Claro, o ingresso Sim. é a base de tudo. Mas você pode dar uma série de coisas. Por exemplo, uma pessoa mora em Manaus. Ele quer ser sócio do Palmeiras, ele não vai ver jogo do Palmeiras, é difícil. Inclusive, o Palmeiras criou um plano para o torcedor que mora... Isso. Não mora aqui em São Paulo, que mora longe, mora tem fora. Torcedor do Corinthians, do Flamengo. É um plano mais barato, claro. Porque sabe que o cara não está ali participando do dia a dia, mas Flamengo, o cara pode contribuir. Exemplo, principalmente. Tem sócio no Brasil inteiro. Né? Tem cara, como disse o Vanderlei, o nosso cronista esportivo lá do Rio foi reconhecido há 3 dias lá na Mata, porque era da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Flamengo. No entanto, você pode fazer, mas não fazem nada. Eles ficam preocupados em torcida uniformizada, recebe torcida uniformizada, dá dinheiro para carnaval. Aí, velho, não dá, né? Se você não fizer o marketing voltar para quem é consumidor, você não vai ter retorno. Eu atualizei o número do Palmeiras e o Corinthians entrou em contato com o GE, informou que o Corinthians tem 410 mil cadastrados no plano de sócio-torcedor, mas apenas 43 mil adimplentes, tá? Então, vale 10%. Vale essa explicação, tá? Então, o Corinthians tem lá no seu sistema, está cadastrado mais de 400 mil e apenas 43 mil estão adimplentes. E por que será que eles pararam de pagar? Além disso, se não paga, não adianta. É como se não existisse. Por que será? Exatamente. Por que será? Deve ter, porque acabou o dinheiro, ele não tem, a pessoa não tem dinheiro para pagar? Pode ser. Mas também pode ser que começou a perceber que não valia a pena. Que não valia a pena. Não, Vanderlei, tem coisa do tipo. Motivos. Um tempo atrás, eu virei sócio torcedor da Ponte Preta. Sabe por que eu parei? Porque eu não conseguia pagar. Olha que loucura, não conseguia pagar. Não chegava boleto, não chegava nada, não conseguia pagar. Parei, eu não tinha como pagar. Olha que maravilha.